A Segunda Guerra Mundial terminou há quase 80 anos. No entanto, o eco da guerra ainda está à espreita. Estamos sob plena propaganda de terríveis experiências com pessoas. As execuções de povos inteiros causam horror e medo até agora. Bem-vindo a um novo vídeo. Neste vídeo você aprenderá sobre 20 das descobertas mais incomuns e chocantes da Segunda Guerra Mundial. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Agora, vamos começar. Número 10. Coleção de Pinturas da Vitória. Uma extraordinária seleção de obras foi protegida por um velho que, sem querer ganhar fama ou dinheiro, decidiu protegê-las do famoso Holocausto, protegendo-as cuidadosamente atrás de azulejos de cozinha ou embrulhando-as em latas de comida. Cornelius Gurlitt é responsável pelo maior número de obras de arte que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler foi responsável por proibir todos os tipos de produções artísticas que não se enquadrassem nos ideais de suas políticas, as queimadas massivas de livros proibidos. Eles faziam parte da vida cotidiana. O mesmo aconteceu com as obras de arte. Todas foram confiscadas pelo seu valor monetário e, se não fossem consideradas aceitáveis pelo presidente, eram destruídas. As proibições de Hitler tornaram-se assunto de muitos, e Hildebrand Gurlitt, 1895-1956, foi uma das principais. Ele é conhecido por ser um dos mais importantes comerciantes de arte do Terceiro Reich. Trabalhou de mãos dadas com Hitler e foi encarregado de criar sua própria coleção particular e clandestina. Por meio de expropriações do exército alemão, todas as obras foram saqueadas de famílias judias ou adquiridas em condições extremamente desfavoráveis para quem as vendeu. Hildebrand era o pai de Cornelius. Ele morreu e o deixou com um incrível acervo sob seus cuidados, mas também com a maldição de ter que zelá-lo sem que ninguém descobrisse seu crime. Embora na verdade fosse de seu pai, Cornelius ficou encarregado de proteger o acervo e o dividiu entre seu apartamento em Munique, Alemanha, e sua casa em Salzburgo, Áustria. Inclui um total de 1.500 obras de grandes artistas como Matisse, Chagall, Klee, Beckmann, Rodin, Canaletto, entre outras importantes figuras de expressão. No dia 10 de setembro de 2010, Cornelius embarcou num comboio que viajava de Zurique para Munique, quando a polícia, num típico controlo aduaneiro, notou que ele tinha 10.000 euros nos bolsos. Imediatamente, levantou-se um alerta no país e decidiram iniciar uma investigação. 2 anos depois, seu apartamento foi localizado. E foi quando o mundo inteiro descobriu que havia uma coleção maior que a da London Gallery. Morando no apartamento de um idoso em Munique, o estresse causado pela descoberta de Gurlitt fez com que ele tivesse um ataque cardíaco e ele morresse em 6 de maio de 2014. Embora a origem das pinturas tivesse marcas de guerra terríveis, graças ao fato de Gurlitt nunca ter dito nada sobre seu pai de coleção, as 1.500 pinturas estavam em sua maioria em boas condições. Antes de morrer, decidiu doar todas as suas peças ao Museu de Arte de Berna, na Suíça. O museu ficou encantado com a sua contribuição, mas ao mesmo tempo teve a difícil tarefa de localizar os proprietários originais das obras para tentar corrigir os erros do passado de Gurlitt. Número 9. O Massacre da Floresta Katyn, também conhecido como Massacre da Floresta de Katyn, foi uma série de assassinatos em massa de oficiais do exército polonês, policiais, intelectuais e outros civis perpetrados pela Polícia Secreta Soviética, NKVD, liderada por Lavrent Beria, entre abril e maio de 1940, após o massacre de 1939, invasão soviética da Polônia no início da Segunda Guerra Mundial, com base numa proposta oficial de Beria, datada de 5 de março de 1940, Joseph Stalin e 5 outros membros do Politburo soviético, Molotov, Voroshilov, Mikoyan, Kalinin e Kaganovich,
aprovaram o que, segundo o Instituto de Memória Nacional da Polônia e outros setores, seria um genocídio. Estima-se que as vítimas tenham sido pelo menos 21.768 cidadãos polacos, executados tanto na floresta de Katyn, atualmente território russo, como nas prisões das cidades de Kalinin, Kharkov e outros locais próximos. Do número total de mortes, quase 8.000 eram prisioneiros militares de guerra, 6.000 eram policiais e o restante eram membros civis da intelectualidade polonesa, professores, artistas, pesquisadores e historiadores, presos sob a acusação de serem sabotadores, espiões, proprietários de terras, proprietários de fábricas, advogados, funcionários públicos perigosos e padres católicos. Originalmente, o termo Massacre de Katyn referia-se exclusivamente aos assassinatos na floresta de Katyn, perto das cidades de Gniezdovo e Katyn, e 19,5 km a oeste de Smolensk, de oficiais do exército polonês que estavam internados no campo de prisioneiros de guerra de Kozelsk. Esta foi a maior das execuções simultâneas sofridas por prisioneiros polacos. Número 8, Operação Bernhard. A Operação Bernhard foi uma conspiração do Terceiro Reich para falsificar notas britânicas. A estratégia inicial era lançar as notas no Reino Unido para causar o colapso da economia britânica durante a Segunda Guerra Mundial. A primeira fase foi executada no início de 1940 pelo SD, sob o codinome Unternehmen Andreas, Operação Andrew. A unidade duplicou com sucesso o papel tecido usado pelos britânicos, produziu blocos de gravação quase idênticos e deduziu o algoritmo usado para criar o código serial alfanumérico em cada nota. A unidade foi fechada no início de 1942, depois que seu chefe Alfred Helmut Naujoks caiu em desgraça com seu oficial superior, Reinhard Heydrich. O plano foi retomado ainda naquele ano. O objetivo foi alterado para falsificar dinheiro para financiar as operações de inteligência alemãs. Em vez de uma unidade especializada dentro do SD, os prisioneiros dos campos de concentração nazistas foram selecionados e enviados para Sachsenhausen para trabalhos forçados. Liderados pelo major Bernhard Krüger, a unidade produziu notas britânicas até meados de 1945. As estimativas variam dependendo do número e do valor das impressões, de 132.600.000 libras a 300 milhões de libras. Quando a unidade encerrou a produção, eles haviam aperfeiçoado a reprodução das gravuras artísticas em dólares americanos, embora o papel e os números de série ainda estivessem em análise. O dinheiro falsificado foi lavado através da troca de dinheiro e outros bens. Notas falsas da operação foram usadas para pagar a agente turca Elieza Basna, codinome Cícero, por seu trabalho na obtenção de segredos britânicos do embaixador do Reino Unido em Ankara. Além disso, cerca de 100.000 libras da Operação Bernhard foram usadas para obter informações que ajudaram a libertar o Duce Benito Mussolini na Operação Oak em setembro de 1943. No início de 1945, a unidade foi transferida para o campo de concentração de Mauthausen-Gusen, na Áustria, e depois para a Radiohead de túneis Zipf, e finalmente para Ebensee. Devido a uma interpretação demasiado precisa de uma ordem alemã, os prisioneiros não foram executados à chegada. Pouco depois, eles foram libertados pelo exército dos Estados Unidos. Grande parte da produção da unidade foi despejada nos lagos Toplitz e Grundlsee no final da guerra, mas o suficiente entrou em circulação geral até que o Banco da Inglaterra parou de emitir novas notas e emitiu um novo desenho após a guerra. A operação foi dramatizada na minissérie de comédia dramática da BBC Private Schultz e no filme de 2007 The Counterfeiters, número 7, A Última Mensagem Secreta de Batalha de um Pombo. Em novembro de 2012, o inglês David Martin, de Surrey, descobriu o esqueleto de um pombo em sua chaminé. Isso não é nada estranho, já que os pássaros voam pelas chaminés o tempo todo, embora isso permaneça de um pássaro que tinha uma pequena cápsula vermelha presa à perna. E essa é a parte estranha.
Dentro havia uma mensagem codificada da Segunda Guerra Mundial que havia sido selada desde que foi escrita. Há cerca de 70 anos, a carta continha 27 grupos de 5 cartas e foi assinada pelo sargento W.W. Stott. O pássaro foi encontrado por David Martin em Bletchley, Surrey, enquanto ele reformava sua chaminé. Existem teorias que afirmam que o pássaro estava vindo de trás das linhas inimigas, talvez desde a ocupação nazista da França durante as invasões do dia D em direção a Bletchley Park, que foi o principal estabelecimento de decifração da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Outros dizem que o pássaro provavelmente estava perdido, desorientado pelo mau tempo ou simplesmente exausto após cruzar o Canal da Mancha e pousar na chaminé do Martin. Nossa teoria sugere que o pássaro era espetacularmente ruim em seu trabalho ou viu o Papai Noel na chaminé e parou para conversar. Em dezembro do mesmo ano, o canadense Gordon Young afirmou ter decifrado parcialmente o código. Usando um livro de códigos da época da Primeira Guerra Mundial, Young decifrou algumas das mensagens em menos de 20 minutos. Segundo ele, algumas das mensagens diziam: direito de impacto para Jerry ou bateria reserva aqui. Quartel-general dos engenheiros elétricos já localizado. Tropas, panzers, baterias, engenheiros aqui. O sargento Scott era um paraquedista de 27 anos que havia caído atrás das linhas inimigas na Normandia para avaliar o tamanho do exército alemão na área. O jovem afirma que, por este motivo, suspeita-se que o bunker possa ter tido algum tipo de utilização até a década de 1970. Este complexo foi construído durante a Primeira Guerra Mundial e, além dos armazéns onde foram encontradas as viaturas, dispõe de escritórios e quartéis destinados a abrigar as tropas. Apesar de estarem guardados há quase 60 anos, a maior parte dos canhões e outras peças de artilharia, bem como os tanques de guerra, veículos blindados e caminhões de transporte militar, encontram-se em perfeito estado. Apenas uma limpeza para eliminar alguns dos muitos cogumelos que, graças à umidade e à escuridão, cresceram à sua volta e estariam em perfeito estado. Número 5. O bunker secreto de Winston Churchill. O cruzamento turístico das ruas Piccadilly abriga o esconderijo de Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial, a cerca de 22 metros de profundidade. Este local teria abrigado o líder máximo do Reino Unido em novembro e dezembro de 1940, coincidindo com o ataque aéreo dos bombardeiros alemães conhecido como The Blitz. Além de servir de refúgio, o primeiro-ministro britânico coordenou campanhas como a evacuação de Dunkerque e os desembarques na Normandia com uma equipa de 40 pessoas. Agora, os fãs de história podem visitar este antigo bunker sob o nome de Downing Street. Este lugar foi inaugurado em 1907 como uma estação da linha de metrô Piccadilly. No entanto, caiu em desuso e foi fechado em 1932, localizada no coração de Mayfair. Esta parada não utilizada fica a uma curta distância das estações Hyde Park Corner e Green Park. Tinha um subsolo particularmente profundo e longos corredores que ligavam a movimentada rua com o mesmo nome. Tudo o que a tornou inviável como estação tornou-a no lugar perfeito para estabelecer um bunker secreto durante a Segunda Guerra Mundial, disse o historiador e guia City Holloway à CNN. Os funcionários viviam e trabalhavam neste espaço subterrâneo em turnos de até 12 horas, contudo, estes inquilinos gozavam de melhores condições. Durante a guerra, os bunkers e abrigos não tinham rações, observa Holloway. Pelo contrário, os empregados da Downing Street, convertida, desfrutavam de melhores meios de subsistência do que os civis que viviam no exterior. Em novembro de 1940, as pessoas começaram a temer pela vida de Winston Churchill, disse Sid, embora Downing Street tenha entrado em uso no início da Segunda Guerra Mundial, 1939. O primeiro-ministro ficou aqui 5 vezes no inverno de 1940.
Caso queira visitar o abrigo, a Hidden London disponibilizou ao público datas selecionadas entre 15 de janeiro e 13 de fevereiro de 2022. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de sexta-feira, 3 de dezembro, por meio deste link, número 4, Campo de Concentração Feminino de Ravensbrück. Ravensbrück foi um campo de concentração nazista exclusivamente feminino de 1939 a 1945, localizado no norte da Alemanha, 90 quilômetros, 56 milhas ao norte de Berlim, em um local próximo à cidade de Ravensbrück, parte de Fürstenberg-Havel. No sistema de campos de concentração, era o segundo em tamanho, atrás do campo de mulheres de Auschwitz-Birkenau, que ficava na Polônia anexada pela Alemanha. O maior grupo nacional consistia em 40 mil mulheres polacas. Outros incluíram 26 mil mulheres judias de vários países, 18.800 russas, 8 mil francesas e 1.000 holandesas. Mais de 80% eram presos políticos. Entre estes últimos, estima-se que entre 150 e 200 exilados espanhóis passaram por Ravensbrück. Muitos prisioneiros de trabalho escravo foram empregados pela Siemens AG. De 1942 a 1945, foram realizados experimentos médicos para avaliar a eficácia das sulfonamidas. De julho de 1942 a setembro de 1943, foram realizados experimentos em Ravensbrück para investigar a eficácia da sulfonamida, um agente antimicrobiano sintético. Os prisioneiros foram infectados com bactérias ou neurotoxinas, como Streptococcus, Clostridium perfringens, que causa gangrena gasosa, e Clostridium tetani, que causa tétano. A circulação sanguínea foi interrompida pela obstrução dos vasos sanguíneos em ambas as extremidades da ferida e criando uma condição semelhante à de uma ferida no campo de batalha. A infecção foi agravada pela introdução de aparas de madeira e vidro nas feridas. A infecção foi tratada com sulfa e outros medicamentos para determinar sua eficácia. Na primavera de 1941, as SS estabeleceram um pequeno campo adjacente para internos do sexo masculino, que construíram e administraram as câmaras de gás do campo em 1944. Das cerca de 130 mil prisioneiras que passaram pelo campo de Ravensbrück, cerca de 50 mil morreram, cerca de 2.200 foram assassinadas nas câmaras de gás e 15 mil sobreviveram até a libertação. Em 1942, o campo de proteção juvenil de Uckermark foi adicionado. Número 3. Tanque nazista encontrado em um porão. Um aposentado guardava um tanque da Segunda Guerra Mundial na garagem de sua casa como lembrança. O Ministério Público alemão quer que ele seja condenado a pagar €500 mil por armazenamento ilegal de armas de guerra. Trata-se de um homem de 84 anos que escondeu um tanque nazista no porão de sua casa em Kiel, norte da Alemanha. Ele armazenava um tanque Panzer de 40 toneladas e um canhão antiaéreo. O arsenal foi descoberto em 2015, enquanto a polícia procurava um carregamento de objetos desaparecidos da época, incluindo uma estátua de bronze que o arguido tinha em casa. A polícia também apreendeu pistolas, fuzis e mais de 1.000 balas. O homem alegou que comprou o tanque no Reino Unido e que era um pedaço de lixo. O promotor do caso, Thorsten Wolke, explicou que o tanque foi restaurado pelo réu, o que significaria uma violação da Lei de Controle de Armas de Guerra e outros crimes relacionados com armas. Infração punível com pena mínima de 1 ano e máxima de 5 anos de prisão. Os peritos do tribunal acreditam que apenas a arma antiaérea pode ser considerada arma de guerra e que nenhuma das outras armas apreendidas funciona. Número 2. Cápsula do tempo da era nazista, quando Sebastian Yurtseven começou a reformar a casa de sua tia, que havia sofrido grandes danos devido às enchentes do rio Volme, na cidade de Hagen, estado da Renânia do Norte-Westfália, Alemanha. Ele não imaginava o que iria encontrar.
ao remover uma cobertura de gesso cartonado, mais conhecido como gesso cartonado, que havia se soltado parcialmente, ele encontrou um esconderijo de objetos da época nazista. A primeira coisa que viu ao retirar a placa de gesso foi um jornal de 1945, ao qual se seguiu uma grande quantidade de objetos como máscaras antigas, revólver, soco inglês, cilindros de ar comprimido, insígnias do Partido Nacional Socialista com sua águia característica, fivelas de cintos com águia e suástica, entre outros. Além disso, também apareceram centenas de cartas e documentos do Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, uma espécie de seguridade social da Alemanha nazista. Como professor de história, fico arrepiado quando falo sobre isso. Diz o próprio Sebastian Jurtseven, que diz não ter ideia do que iria encontrar, já que sua família comprou a casa na década de 1960, é provável que os objetos pertencessem ao diretor local do Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, que se sabe ter vivido naquela área, e foram certamente escondidos em 1945, antes do avanço dos aliados para tentar livrar-se de provas incriminatórias face à derrota iminente de Hitler e à Alemanha nazista. Ralph Blank, dos Museus e Arquivos Municipais de Hagen, diz que é um achado extremamente importante, especialmente no que diz respeito aos documentos do Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, uma vez que lança luz sobre as ações e atividades das agências nazistas em nível local. Tratava-se de uma organização estatal com diversos ramos destinada a prestar ajuda a grupos necessitados, como idosos ou sem-abrigo, sempre de acordo com as orientações raciais do Terceiro Reich. No total, foram preenchidas 12 caixas com objetos e documentos que foram entregues às autoridades, que fizeram saber que os resultados estão a ser cuidadosamente limpos, preservados e avaliados cientificamente. Certos objetos e documentos também encontrarão o seu lugar na exposição permanente do novo museu da cidade. Número 1. Campo de extermínio de Sobibor. O campo de extermínio de Sobibor foi um campo de extermínio da Alemanha nazista, criado em março de 1942, que fazia parte da Operação Reinhardt. O seu nome provém do nome da localidade de Sobibor, junto à qual foi construída. Atualmente faz parte da Voivodia de Lublin, na Polônia. Principalmente judeus soviéticos capturados na Frente Oriental, prisioneiros de guerra e ciganos chegaram lá, transportados para Sobibor em trens de gado em condições adversas, foram finalmente envenenados em câmaras de gás movidas por um motor a gasolina para produzir monóxido de carbono. Posteriormente foram introduzidos cristais de um pesticida comercializado sob o nome de Zyklon B, que era muito mais eficaz e rápido. O sistema para fazê-los entrar na câmara era fazê-los acreditar que se tratava de chuveiros de desinfecção e inspirar confiança nos presos. Estima-se que 200 mil pessoas morreram em Sobibor, a grande maioria delas judeus. Em 5 de julho de 1942, Himmler ordenou que o campo fosse fechado como centro de extermínio e convertido em campo de concentração. O campo 4 foi construído para armazenar munições soviéticas capturadas. Em setembro de 2014, uma equipe de arqueólogos encontrou os restos das câmaras de gás do campo de concentração. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!